Bom dia. Esta parábola japonesa, né? Yugen Bimyo. Essa parábola é muito expressa reino de Deus, o próprio Deus, né? É Yugen Bimyo. Yugen é uma coisa bem sutil, bem delicado. Bimyo, né? Mas bastante profundo, né? Quer dizer, ser humano não consegue saber tão profundo que é, tão misterioso, né? Quer dizer, como se fosse mistério do mistério. Essa presença de Deus, né? O próprio reino de Deus é assim. Então, os mistérios de Deus, tão profundos, ocultos e intocáveis, que essa expressão do o que é Deus, né? A gente acha que a gente sabe pouco de Deus, mas é tão profundo que não tem como você tocar. Intocáveis. Tão oculto, né? Mas finalmente surgem tomando forma visível. Isso é interessante, né? Uma coisa tão suave, tão misterioso, mas chegando era do dia, ele aparece tomando forma de diversas, por exemplo, beleza, né? É tão profundo, né? E próprio sabor, coisas que é difícil expressar através da parábola. Quer dizer, não tem parábola, né? As pessoas percebem que é alguma coisa diferente. Isso é importante, né? No domingo trouxe este flor, né? Isso está cheio lá, fazenda. Mas hoje estava olhando, estava lá no corredor, né? É tão profundo, né? Tão bonito, né? Essa cor não existe. Não existe. Se você colocar adubo, não fica isso aí. Através da grande natureza. Quer dizer, própria vibração de Deus, luz de Deus que faz diferença, né? Então, quando você olha isso aí, está na natureza, beira do rio, você sente a presença de Deus, né? Algo bem superior, algo que não tem como você expressar. Então, para tocar, mesmo sendo pouquinho, para perceber pouco, ser humano tem que também tem que ser um pouco mais sensível, né? Senão não percebe nada, nem acha bonita, né? Acha bonito e mesmo tempo misterioso. Aí surge um sentimento de grandiosidade de Deus, né? Maravilha da criação de Deus. A gente sente, né? E isso toca
nosso coração. O coração é tocado, né? Engraçado. Por exemplo, assim, diferença de uma coisa bem bem forte, não sei se é forte, é bem material, né? Ou uma coisa bem grossa, né? E coisa bem suave, bem quase não tem palavra. Quanto mais suave, atinge muito mais fundo. Uma coisa engraçada. Assim é ser humano, né? Então, Deus é tão sutil, né? Essa sutileza, essa delicadeza que toca nosso coração, uma forma diferente, né? Então isso só nasce dentro da grande natureza. Quando o ser humano coloca alguma forma material, já perde, né? Já perde. Imediatamente perde. Mas a pessoa não entende, quer dizer, não tem muita diferença, beleza artificial, beleza natural. Quer dizer, flor feito artificialmente, flor da grande natureza, que a pessoa não sente mais diferença, né? Não sente mais diferença. Só olha através dos olhos, né? O coração está fechado. Quando está o coração totalmente fechado, como é que vai sentir a presença de Deus, né? Impossível. Impossível. Portanto, essa parte final é muito interessante. Finalmente surgem tomando forma visível. Então, quando a gente realmente participa, né, dedicação, participa da construção do reino de Deus aqui na Terra, as coisas misteriosas surgem. Parece que é feito mais do que ser humano, algo muito mais do que isso, né? Isso toca o coração dos outros. A pessoa vê, emociona, né? Tocado profundamente, né? Porque atinge a alma da pessoa, né? O reino do céu, que até hoje parecia um sonho para a humanidade, está nascendo na Terra. Essa é uma realidade. Então, ainda está nascendo bem devagarinho, bem sutilmente, né? Então tem que prestar muita atenção, senão não dá para entender, não dá para perceber, entendeu? Porque o mundo é tão grosso, né? Aí surgindo reino de Deus. É como falei ontem, né? Reino de Deus não é paraíso. Diferença do paraíso e do reino de Deus, diferença é isso, né? Porque reino de Deus, reino que homem vai ficar junto com Deus. Junto com Deus. Presença divina está neste mundo. Deus atua e sempre está presente. Este reino de Deus. Entendeu? Mas paraíso não. Paraíso não é tão marcante, né? Presença de Deus, né? Mundo maravilhoso, gostoso, divertido, mas não tem presença de Deus. Que essa sutileza, esse mistério de Deus não existe, né? Esta é a diferença. E agora está nascendo na Terra esse grande acontecimento, né? Nunca teve até agora, durante toda a história da humanidade, né?
Agora está começando. Então, este é em toda parte, né? Toda parte. Tendo apenas uma pequena visão, ninguém consegue compreender o grandioso plano de Deus. Este plano de Deus é muito misterioso. Por quê? Para fazer o plano, Deus usa dualidade, bem e do mal, certo e errado, yin e yang. Este plano, já não tem plano. É como teatro, né? Como cinema, né? Homem bom, homem ruim. Entendeu? Existe dualidade. Então, Deus usa dualidade para construir. Por isso é difícil entender. Porque muitas vezes a gente não sabe função, trabalho do negativo, da parte yin, negativo. Imagina, por exemplo, mesmo na eletricidade, se fosse só positivo, não acende lâmpada, né? Precisa positivo, negativo, que aí surge força, não é? Acende luz, né? Acende luz. Esse é mistério, né? Isso a gente sabe, mas no sentido do plano de Deus é muito mais difícil. Assim que vai surgir uma força. Força existe quando existe dualidade. Água e fogo, né? Fogo e água. Só fogo não tem força. Precisa água. Água também, só água não adianta. Água com fogo. Como vapor, né? Quando você coloca dentro da panela água, coloca em cima do fogão, ferve. Fervendo, isso é uma energia, né? Movimenta. Tá? Antigamente movimentava próprio trem com a força do vapor, né? Força do vapor onde vem? Água e fogo. Né? Isso é muito interessante, né? Então, quando começamos a falar plano de Deus, sempre tem dualidade. Funciona a dualidade. Só que a gente não dá para entender. Nossa visão é muito pequena. Muito mais fácil você distinguir bem e do mal. Muito mais fácil. Mas se colocar em cima de dualidade, as coisas tornam-se muito misteriosas, muito difícil de entender. Mas aí surge uma força verdadeira, né? Esse eu acho que é importante. Por isso, tendo apenas uma pequena visão. Então, quando a gente vê este certo, este errado, entendeu? Este negativo, positivo, né? A gente tem que ter consciência, né? Nossa visão está pequena, por isso não enxerga. Por isso enxerga dessa forma, né? Porque visão estreita, muito pequena. Então tem que ampliar a visão. Tem que ver o que vem em cima. Assim é o plano de Deus, né? Deus sempre está usando duas partes. Parte material, parte espiritual. Dualidade. Uma coisa tão suave, tão intocáveis,
e coisa bem grosso, bem material. Só que, importante, lado do espírito tem que preceder matéria, né? Em primeiro lugar, né? Prevalecer o bem em cima do mal, né? Senão não é verdadeiramente bem, né? Esta dualidade é muito interessante. Nossa vida cotidiana, de todos os problemas, relacionamento entre as pessoas, sempre isso aí, né? Quando a pessoa tem visão pequena, é insuportável, fica difícil. Mas sempre pensa que eu estou certo, alguém está errado. Começamos a falar que isso que está errado. Entendeu? Quando a gente pensa, eu estou certo, fulano está errado, esse já é errado. Pensar assim já está passando limite, né? Passando limite. A gente, sem querer, pensa assim, eu estou certo, outro está errado. Outro também pensa assim, aí entra em conflito, briga. Você está errado, eu estou certo. Aí não desenvolve plano de Deus. Uma coisa engraçada. Como é que Deus vai atuar? Né? Deus não atua. A gente impede a atuação de Deus. Deixa de atuar. Você fugindo, né? Então, tem que estar observando este plano misterioso com muita paciência. Com muita paciência. Agora parece que está errado, mas daqui a um ano, daqui mais tarde, tem que ver resultado, né? O que dando resultado? O que está nascendo através desse conflito, atrito, né? Esse cruzamento de duas partes, né? Isso eu acho que é importante. Mas eu acho que verdade, aquele que me chama parábola, né? Pequenas parábolas, né? Quando a gente vê alguém está muito errado, a gente está certo, esse é princípio totalmente errado, né? Quando surge esse pensamento, sentimento dentro da gente, a gente tem que refletir, tem que ouvir, lembrar esta palavra de Deus, parábola de Meixo Sama, né? Então, sempre Meixo Sama foi assim. Mesmo que surgia contrariedade, que na hora impedia o trabalho de Meixo Sama, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha muita paciência. Agora, assim, mas isso vai trazer coisa positiva. Acaba criando uma coisa nova. Esse caminho de Daijo, né? Grande visão. A gente tem que ver como nossa visão é pequena, né? Muito pequena. Tem que ampliar nossa visão. Para ampliar a visão, procurar ficar, né? Transcender a dualidade. Não pode. Procura, né? Transcender a dualidade é só Deus que pode fazer. A gente não tem condição nenhuma, né? Mas tentar, eu acho que é importante. Assim sendo, né? Dominaria a paz, tranquilidade. Quando surge intranquilidade, conflito, aflito dentro do coração, sempre tem esse problema.
Sempre tem. Não aceitar oposição, ou seja, negatividade. Aí, aflito. Eu quero resolver isso, né? Aí tem pressa, né? Tem muita preocupação, tem muita ansiedade, quer resolver. Mas tem alguma razão, existe, né? Por que não resolve? Tem uma razão muito mais profunda. Talvez melhor não resolver agora. Isso vai trazer benefício mais tarde. Isso é visão de Deus, né? Deus sabe, entendeu? Mas a gente fica muito no presente, não consegue enxergar o futuro. Né? Essa coisa negativa aparentemente existe agora, que a gente não sabe, vai trazer benefício grande que você nem imagina. Né? Mas a pessoa quer benefício agora, imediato. Aí a visão fica pequena. Né? Portanto, procurar ter uma visão sempre maior. Maior quer dizer, sair duas coisas. Né? A gente pensa, isso é certo, isso é errado, mas tem que pensar, será que está certo? Pode ser contrário. Este eu acho que é importante. Essa é dualidade, né?